Vene Casagrande. 1-0. Foi um placar justo. O Flamengo teve um primeiro tempo, sobretudo, muito impecável, né? O segundo tempo, o Inter correu atrás. Fernandinha, eu vou considerar um placar justo se a gente for levar em consideração o primeiro tempo do Flamengo e o segundo tempo do Flamengo. Sim. O primeiro tempo do Flamengo foi, assim, avassalador. O Flamengo foi muito melhor que o Internacional, inclusive chegando a 81% de posse de bola e chegando bem ao ataque. Só que, novamente, tendo aquele velho defeito que a gente vem comentando sobre o Flamengo. Não consegue converter as oportunidades em gol, não consegue botar a bola na rede. Muita posse de bola e acaba se tornando, que a gente brinca aqui, ou particularmente eu brinco, um time arame liso. Só que nem foi o caso ontem. Sim. De fato, o Flamengo fez um bom primeiro tempo. E no segundo tempo, caiu de produção. Foi um Flamengo totalmente diferente. E aí eu entendo a crítica de alguns torcedores em relação a isso. Só que, gente, não dá para você manter o primeiro tempo do Flamengo até o último minuto de jogo. É impossível. É desumano. Como é que o cara vai manter a mesma intensidade e fazendo substituições? Não tem como fazer isso. Só que assim, eu entendo, repito, as críticas em relação a isso. Só que, mesmo caindo de produção, Fernandinha, o Flamengo não deu chances ao Internacional. O Internacional não esteve perto de vencer o jogo, até mesmo empatar o jogo. Muito pelo contrário. O Flamengo novamente saiu de campo sem sofrer um gol. Ou seja, foi a partida de número 30 na temporada que o Flamengo não sofre gol. Isso não mostra só o poder defensivo dos zagueiros ou dos laterais. É do esquema tático montado pelo técnico Felipe Luiz, na recomposição defensiva de alguns jogadores, como Samuel Lino, o próprio Gonzalo Plata, que eu sempre defendo aqui, mas de fato ontem não fez uma grande partida. E eu vejo alguns criticando o Felipe Luiz, mas a vitória tem dedo dele, porque ele começa com o Bruno Henrique, o que foi uma surpresa na escalação, porque ninguém imaginava que ele fosse deixar o Pedro no banco de reservas, mesmo não tendo o Arrascaeta. Inclusive, isso precisa ser dito. O Flamengo conseguiu um resultado positivo no jogo de ida da Libertadores, das oitavas de final da Libertadores, diante de um time que é difícil, embora esteja vivendo uma crise, a gente sabe disso, mas é um bom time, é muito bem treinado, sem Arrascaeta, sem Pulgar. Só tinha o Jorginho de titular, na lateral direita não tinha mais o Wesley, e aí o Emerson Royal, que acabou de chegar, acabou sendo vaiado, a gente pode até falar depois sobre isso. O Varela entra no lugar dele, porque ele saiu lesionado, mas não é o mesmo poder ofensivo de outro, do Wesley, que antes a gente conseguia ver. Então, assim, o Flamengo ainda passando por uma mudança no time. Está passando por mudança. O Luiz Araújo ontem, eu vi alguns criticando de uma maneira extremamente injusta, porque ele fez boas jogadas, inclusive a melhor chance do Flamengo no primeiro tempo foi com ele, porque o Rocher fez uma defesaça. Então, assim, diante de um Flamengo que está passando por mudança no time, e mesmo caindo de produção no segundo tempo, eu considerei a vitória justa. Poderia ter sido um placar melhor? Poderia. Chegar lá no Beira-Rio mais confortável, mas não conseguiu. Mas pelo menos saiu de campo com a vitória, que era o mais importante. Acho que, primeiramente, a gente tem que ter um ponto de equilíbrio. Eu não sou adepto ao torcedor que acha horrível o que aconteceu ontem, porque tem torcedor que acha isso. Só 1-0, aí não comemora uma vitória. Vitória tem sempre gosto de vitória. O Flamengo venceu ontem o primeiro jogo nas oitavas de final da Libertadores contra o Internacional, que é um grande time, uma camisa pesada, que tem história nessa competição dentro do Maracanã. Fez o seu dever de casa. Só tem um ponto. Eu acho que também não tô daquele cara que só tá feliz por conta da vitória. O Flamengo, gente, é o melhor elenco do Brasil. O Flamengo é o melhor time do Brasil. Se eu for pensar nos últimos jogos do Flamengo, o Atlético Mineiro joga melhor do que o Flamengo dentro do Maracanã. O Mirassol quase empata o jogo dentro do Maracanã. O jogo do Flamengo na Arena MRV, o Flamengo faz um ótimo primeiro tempo e cai de rendimento no segundo tempo. E aí o que acontece é o seguinte, o que eu tenho percebido do Flamengo, e desde o início da temporada, mas principalmente nos últimos jogos, é que o Flamengo não sabe girar a faca, que é uma expressão muito clara que o Júnior Maestro sempre usou, que é, o Flamengo enfia a faca, mas o Flamengo nunca gira a faca. E quando você não gira a faca, você dá a possibilidade para o seu adversário se animar. É matar o jogo. Exatamente, dizer, né? É girar a faca, porque você enfia e tem que girar a faca. Então assim, quando você, por exemplo, não gira a faca contra o Atlético Mineiro lá na Arena MRV, você abre a possibilidade para você ser eliminado. E você foi eliminado da Copa do Brasil. O Internacional dentro de casa, gente, é outra equipe. É uma equipe mais forte, é uma equipe que oscila no campeonato, mas com certeza vai ter o apoio da sua torcida no Beira-Rio. E o que eu quero deixar claro aqui é que o confronto está muito aberto. Eu acho que o Flamengo, com o elenco que tem, com o time que tem, poderia ter tido um jogo mais confortável dentro do Maracanã, principalmente no segundo tempo. Primeiro tempo de Almanac, tá? Perfeito, jogou demais. É até difícil você falar para qualquer treinador que no segundo tempo você teria um segundo tempo melhor do que foi o primeiro.
principalmente quando você não faz gol, porque era natural que o Flamengo ia cair de ritmo. E aí tem muita coisa envolvida. Questão física, com 15 minutos do Flamengo, com 15 minutos alguns jogadores no segundo tempo já estavam morrendo. O próprio Samuel Lino, que acabou de chegar, sentiu um desgaste físico nele, outros jogadores também. Então o Flamengo, durante 25 minutos no segundo tempo, ficou perdido em campo. O Internacional ganhou o meio-campo. Acho que isso também tem a ver com a fragilidade do meio-campo do Flamengo, que tem um Jorginho que é um absurdo de jogador com a bola no pé. Sem a bola, ele não é tão combativo como, por exemplo, o Flamengo tinha quando tinha um Pulgar, quando às vezes tem o Dela Cruz. Então, assim, primeiro que eu acho que o primeiro volante do Flamengo também é um primeiro volante que não está no nível do Flamengo. Já falei isso aqui diversas vezes. Tanto o Alan quanto o Everton Araújo, eles são bons jogadores, mas eles não são do nível do Flamengo. Eles destoam muito em relação aos companheiros dele. Então o Flamengo perde meio campo. E quando o Flamengo perde meio campo, o Inter começa a ganhar campo, a aproveitar as oportunidades, a mudar, porque o Roger muda no intervalo, mexe um pouco no esquema e o Inter ganha campo, ganha mais escanteios, tem mais finalizações, mas concordo com o Vene. Chance clara, a melhor foi a do Luiz Araújo no segundo tempo. Então assim, o principal para mim, das ponderações que eu falei tem que olhar esse segundo tempo. O Flamengo não pode cair tanto de rendimento com o elenco que tem, com as peças que tem no banco de reservas, mesmo que o estilo de jogo seja um estilo de jogo muito desgastante, da forma que caiu. Porque quando você cai durante 25 minutos de rendimento e você perde o controle do jogo dentro da sua casa, você dá chance para o imponderável. E se o Internacional empata o jogo e leva o jogo para o Beira-Rio, cara, fica mais complicado ainda. Então acho que o Flamengo tem totais condições, continua sendo o favorito jogando lá no Beira-Rio, isso tem que ser deixado claro, o Flamengo é um time melhor do que o Internacional, mas não girou a faca. E quando tu não gira a faca, o imponderável pode acontecer e a classificação do Flamengo está em risco. Esse não girar a faca, eu concordo plenamente com o Pedrosa, mas eu acho que não tem nada a ver com a queda de rendimento do segundo tempo. O não girar a faca é pecar nas finalizações. Porque se o Flamengo acerta as finalizações no primeiro tempo, a história no segundo tempo seria totalmente diferente. Talvez o Inter nem saísse tanto, porque ia pensar no jogo da volta, porque é mata-mata. Entende o que eu tô falando? Por exemplo, se o Flamengo faz um 2-0, se o Inter saísse muito no segundo tempo para buscar até mesmo fazer um gol, até mesmo um empate, o Flamengo poderia fazer 3-4 e aí ia acabar com o jogo. Ou seja, ia ficar inviável para o Internacional buscar a virada no Beira-Rio. Então, esse não girar a faca, concordo plenamente. Só que não tem a ver com a queda de rendimento do segundo tempo, que é algo, pelo menos, que o Felipe Luiz já fez uma análise e deixou claro ontem na entrevista coletiva, que ele entende que está tendo a queda de rendimento do segundo tempo e ele vai buscar entender os motivos. Que bom, já tem uma alta análise. O problema é se ele estivesse achando que estava tudo bem. E não está tudo bem. Eu concordo com as críticas em relação à queda de rendimento do segundo tempo. Agora, criticar porque o Flamengo ganhou apenas de 1-0, eu acho um absurdo isso. Ontem no Maracanã teve gente vaiando depois do jogo. Gente, não dá. Como é que você vai vaiar o seu time que venceu um time que é enjoado de vencer o Internacional? Repito, não vive uma grande fase, mas se você olhar os números do Campeonato Brasileiro, eles melhoraram em relação à pré-Copa do Mundo de Clubes, depois da Copa do Mundo de Clubes, eles estão melhor no Campeonato Brasileiro. O Flamengo venceu esse time no jogo de ida da Copa Libertadores da América por 1-0 e teve gente vaiando. Eu, particularmente, acho isso um absurdo. Também. Não dá para você exigir tanto assim de um time, embora seja o melhor elenco do futebol sul-americano. Mas venceu por 1-0 e mesmo com muitos desfalques. Isso precisa ser dito, o Flamengo não tinha Arrascaeta, que hoje é o principal jogador do Flamengo, não só no estilo de jogo, no meio de campo, mas também em números. Ele é artilheiro do Flamengo na temporada. Então assim, torcedor rubro-negro, desfrute do momento. O Flamengo venceu por 1-0. Isso quer dizer que está classificado? Não. Mas pelo menos sai na frente diante de um forte rival, que é o Internacional. E só pra gente não ficar no campo e bola e Felipe Luiz... Cara, os jogadores do Flamengo erraram passes ontem que eles não podem errar. O nível que eles têm, a quantidade de erros que o Flamengo cometeu no meio-campo no segundo tempo, não pode acontecer. E outra, as substituições também não surtiram efeito. Eu gostaria de entender muito na cabeça do Felipe Luiz, isso aqui é só um questionamento, por que o Everton Cebolinha entra na vaga do Alacian primeiro do que o Alacian? Por que o Everton Cebolinha tem mais oportunidades do que o Alacian nos últimos jogos? Fez o gol contra o Atlético Mineiro, tudo bem, mas ontem ele entrou muito mal, muito mal. E você tem um garoto que aproveita seus minutos melhor do que o Everton Cebolinha. Então assim, por que esse cara não joga? O Saúl ontem também não entrou. Ele preferiu colocar o Everton Araújo, por exemplo, dentro do jogo. Por quê? Porque ele não acha que o Saúl está conseguindo corresponder fisicamente como um volante precisa, porque ele acha que o Saúl é um jogador que é meia direita,
Tudo isso pode ser levado em consideração, mas eu acho que o Flamengo tem um banco muito bom, um banco suficiente para você conseguir manter o estilo de jogo. É isso que eu quero dizer. Que o adversário vai jogar, gente, é futebol. O Inter é muito bom. O Inter é uma equipe qualificada, é uma equipe grande demais. Lógico que quando começasse a jogar futebol, ia ter mais espaço, mas o Flamengo não pode perder o controle do jogo como perdeu. 25 minutos é muito tempo. É muito tempo e é um risco muito grande quando você só tem 1-0 no placar. Eu acho que o Felipe Luiz ele tinha que rever o que ele pensa sobre o Saul, porque ele explicou depois do jogo contra o Mirassol por que ele não colocou o Saul. Pela função. Ele acha que o Saul veio para a vaga do Gerson. Só que eu acho que diante de muitos desfalques e com jogadores que ele tem à disposição, no caso Alan e Everton Araújo, ele poderia rever isso. Por que não você não colocar o Saul como volante para ajudar a jogar ao lado do Jorginho, que inclusive ontem fez uma grande partida. É impressionante. Para mim ele foi o armador do time ali, na ausência do Arrascaeta. E essa questão do zero erro, né? O Jorginho não erra. Ele não erra, é incrível. Isso é tão importante hoje no futebol, porque às vezes é um clique, é um erro, um passe bobo, que você deixa o seu adversário numa oportunidade rara. Então... E no caso do Cebolinha, por exemplo, que você mencionou, eu acho muito mais incoerente o que ele fez com o Cebolinha nos últimos jogos. Por exemplo, o Cebolinha fez um baita primeiro tempo contra o Atlético Mineiro, inclusive fez um gol. Aí vem o jogo contra o Mirassol, o cara cheio de confiança. Ele nem bota o Cebolinha no jogo. Aí ontem, do nada, ele coloca o Cebolinha no segundo tempo num contexto totalmente diferente. E vai mal. Exatamente. Então, assim, como que eu vou criticar o Cebolinha? Porque ele não consegue ter sequência, sabe? Qual foi o melhor momento dele com o Tite? Quando ele teve muita sequência. Então, assim, de fato, algumas escolhas de Felipe Luiz, a gente questiona. Mas ele, pelo menos, deixa entender ali que ele leva as escolhas dele em consideração ao rival, no caso, o Internacional. E mais um ponto só para finalizar. O maior lamento que o torcedor do Flamengo tem que ter, na minha visão, é a lesão do Pulgar. Porque o meio-campo com o Pulgar, que combate, que chega à frente até melhor do que o Alan, porque bate melhor de fora da área, consegue ter uma finalização melhor. Falta combatividade no meio do Flamengo quando o Flamengo não tem o controle do jogo. E o Jorginho, como eu disse, ele é um jogadoraço, gente, é um negócio absurdo. Mas sem a bola ele deixa um pouco a desejar, porque é natural, ele é camisa 8, não é a característica dele. Ele não é o 5. Então o Flamengo hoje não tem um primeiro volante combativo como é necessário para você retomar o controle do jogo quando é necessário também. Então eu acho que falta um pouco disso, falta esse jogador no Flamengo. E que você pode está falando... De la Cruz, gente. Pode ser o De La Cruz. É o De La Cruz. Pode ser o De La Cruz, pode ser o Gregory, pode ser o Danilo, Isso, pode ser o De La Cruz. Entendeu? O Flamengo tem esse jogador no elenco. Só que assim, esse jogador ele precisa ficar pronto. A tendência é que seja relacionado para o jogo final de semana. Mas o Pulgar hoje, para mim, o Pulgar é o mais ideal do que o Flamengo. O Flamengo monitora a situação do volante Fabinho, ex-Liverpool, atualmente no futebol da Arábia Saudita. A informação foi divulgada pelo jornalista Antônio Carlos. O jogador agrada ao técnico Felipe Luiz, que vê no atleta o perfil ideal para reforçar o meio-campo rubro-negro. Com bom posicionamento, qualidade na saída de bola e experiência internacional, Fabinho se encaixa nas características que o treinador busca para atuar ao lado de Jorginho. O clube vive um momento de carência na posição, já que Pulgar e De La Cruz estão lesionados, o que limita as opções no setor. A chegada do volante é vista internamente como uma solução para suprir essa lacuna e elevar o nível competitivo da equipe. Fabinho, por sua vez, estaria aberto a um retorno ao futebol brasileiro. Segundo a apuração, o jogador enxerga no Flamengo a oportunidade de voltar ao radar da seleção brasileira e aumentar suas chances de disputar a próxima Copa do Mundo. A vitrine internacional e o calendário de jogos decisivos do clube carioca são fatores que pesam a favor da negociação. As conversas ainda estão em estágio inicial, mas a expectativa é de que o interesse mútuo possa acelerar um possível acordo nos próximos dias. Na minha opinião, Fabinho se encaixaria perfeitamente no esquema tático do Flamengo, já que ele tem uma boa saída de bola e boa marcação, é um jogador experiente, acostumado a grandes jogos e não sentiria o peso de vestir o manto do Flamengo. Agora eu quero saber a opinião de vocês. Fabinho será uma boa contratação? Sim ou não? Deixe sua opinião no comentário. Não esqueça de curtir o vídeo e inscreva-se no canal para não perder nada do Flamengo. Até a próxima e saudações rubro-negras.